sobre o Diretório para a Catequese de toda a Igreja. Nos alegramos por estarmos reunidos nesta tarde de hoje, mais uma vez, trabalhando, refletindo, dando uma chave de leitura para o a segunda parte do documento, o processo da catequese. Nós queremos acolher de coração a cada uma que está nos acompanhando nestas formações, né? Acolhemos também aqueles que vão nos ajudar, dando-nos assim uma chave de leitura dos capítulos. A irmã Isabel Patuso, assessora da comissão, o padre Eduardo Calandro, né, que colabora conosco, e também, né, a irmã Sueli Cruz, que é membro do nosso grupo de reflexão bíblica e catequética. Então, um agradecimento especial a todos vocês, né, e a todas. E nós queremos, nesta acolhida, neste início, né, lembrar também os nossos bispos da comissão, particularmente o nosso presidente, o Dom Peruso, né, que nos motiva, nos acompanha e quer, de fato, que este documento chegue nas mãos de todos os catequistas e todos os educadores e educadoras da fé. Gostaria, nesta tarde de hoje, tinha combinado com a irmã Isabel, de fazer uma saudação especial ao padre Luiz Alves de Lima. O padre Lima celebrou semana passada 50 anos de ordenação presbiteral. Padre Lima é um grande catequeta, terminou seu doutorado em Roma em 1995, mas já antes, há muito tempo, vinha colaborando na reflexão, assessoria, né, com a nossa catequese do Brasil e da América Latina. Então, uma gratidão especial, parabéns ao Padre Lima, e a gratidão a ele pelo grande trabalho realizado como catequeta. E nós precisamos de catequetas, homens e mulheres, que refletem e nos ajudam a avançar na prática catequética, com a colaboração, em comunhão com todos os catequistas e com todos os pastores. Lembrando o Padre Lima como grande catequeta, brevemente, eu gostaria de lembrar de algumas mulheres também catequetas, ou que estudaram, se especializaram na área, ou autodidatas, liam, pesquisavam, enfim, e com a prática foram adquirindo essa capacidade. Então, lembrete carinhoso assim para a nossa querida amiga e saudação a Terezinha Cruz, a Marlene Silva, Marlene Bertoldi, Inês Brochus, também que já estão no céu, mas foram grandes mulheres catequetas, a irmã Maire Gundi, enfim, nossa gratidão a todas aquelas mulheres que se dedicaram à reflexão catequética e a todas as nossas catequistas do Brasil, nosso abraço carinhoso. Nós queremos, nesta tarde, refletir sobre a temática da segunda parte do documento, né, que é muito importante, né, o processo da catequese. Processos são muito importantes em nossa ação catequética e nossa ação pastoral, né, processos de iniciação. Então, vamos acompanhar nesta tarde, agradecemos aos nossos assessores e assessoras, e agora vamos refletir sobre o 5º capítulo do documento, que tem como tema a pedagogia da fé. E nós contamos com a ajuda, a colaboração, para nos dar uma chave de leitura, o padre Eduardo Calandro, que é membro do nosso grupo de reflexão bíblica e catequética, Grebicat, e também professor na PUC-Rio. Obrigado, padre Eduardo, boas-vindas e bom trabalho. Ô, Padre Janison, boa tarde, uma saudação toda especial a você, a irmã Isabel, que são os nossos assessores nacional, e também uma saudação à irmã Sueli, que fomos companheiros de doutorado na época dos nossos estudos. A você, querido e querida catequista, que nos acompanha através dessa live, que bom podemos estar juntos para fazer esse bate-papo sobre esta segunda parte do nosso diretório. Padre Janison já ressaltava que nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a chave de leitura para o capítulo, né? Nós não vamos aqui conseguir esgotar todos os assuntos, todos os temas que
que essa segunda parte nos traz, mas vamos trazer aqui uma chave de leitura. E comigo, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a pedagogia da fé, que é o 5º capítulo. Qual que seria, poderíamos assim pensar, aonde que estaria e qual seria a chave de leitura deste capítulo intitulado Pedagogia da Fé? Seria importante que nós estudássemos, lêssemos, na ótica da experiência de fé. Que esta palavra experiência, acredito que é uma grande chave de leitura para todo o processo da catequese e também para nós pensarmos no projeto de iniciação à vida cristã. A palavra experiência. E, é claro, nós queremos fazer experiência de fé, que é muito mais do que a transmissão da fé ou apenas o conhecimento das verdades da fé. Todos nós sabemos que, há um bom tempo atrás, nós pensávamos numa catequese que a grande missão era a transmissão de uma doutrina, a transmissão das verdades. Hoje, nós deveríamos dar um passo, claro que nós queremos que aconteça as verdades da fé, a transmissão da doutrina, do conteúdo da catequese, mas muito mais do que isso, nós precisamos ajudar as pessoas a fazer experiência de fé. Então, eu acredito que a grande chave de leitura que nós temos que colocar aqui na nossa manga é ler este capítulo na ótica da pedagogia da fé a partir da experiência, Nós vamos conversar 3 pontos. O primeiro ponto, a pedagogia divina. O segundo, a pedagogia da fé na igreja. E o terceiro, a pedagogia catequética. Esses são os 3 pontos que nós vamos conversar nesses minutinhos que nós temos aqui. O primeiro ponto, no próprio diretório, do número 157 até o número 163, vai tratar da pedagogia divina na história da salvação, que está por base a revelação. A revelação aqui é a grande obra educativa de Deus. Para nós podermos aprofundar este assunto, mais uma chave de leitura para você, catequista, seria muito importante, junto com a leitura deste 5º capítulo, nós irmos lá no Concílio Vaticano II e dar uma revisada, fazer uma releitura de um texto chamado Dei Verbum. Esse texto, para nós da catequese, ele é muito significativo. E depois, um outro ponto, talvez, que nos ajudaria a bem aprofundar este 5º capítulo, é a Verbum Domini, do Papa Emérito Bento XVI. Esses 2 textos, eles seriam basilares para a gente estudar bem este 5º capítulo. Então, vai aí mais uma chave de leitura. Para a gente poder compreender este dado da revelação, que é uma obra educativa de Deus, nós precisamos, então, talvez ir nessas 2 fontes. São 2 textos muito bons para nós estudarmos, aprofundarmos, que é a Dei Verbum e a Verbum Domini. Por quê? Porque a catequese, ela acontece à luz da pedagogia divina. Nós não temos como pensar a catequese fora da pedagogia divina, porque senão vira mera instrução, mero ensino, e não é esse o nosso objetivo na ação evangelizadora da catequese. O que é essa pedagogia divina? É a pedagogia de Deus, a pedagogia de Jesus e a pedagogia da igreja. Eu sempre acho interessante os documentos e os textos da igreja e a própria pedagogia. Nós definimos pedagogia como um jeito, um modo, uma mensagem que se transmite, diferente da metodologia. A metodologia é o caminho que a gente percorre para nós chegarmos no nosso objetivo. Mas a pedagogia é esse depósito fidei, o depósito da fé. Aqui nós estamos falando do coração da catequese. O coração da catequese é a pedagogia da fé. E a pedagogia da fé, ela só pode acontecer dentro desse primeiro princípio, a pedagogia divina, que nós temos que entender a pedagogia de Deus, a pedagogia de Jesus e a pedagogia da igreja. Ou seja, o jeito de Deus, o jeito que Deus agiu na história da salvação, o jeito de Jesus Cristo e a maneira como a igreja conduziu tudo isso. Eu acho que uma canção que a gente cantava já há muito tempo, as nossas avós cantavam aquela canção, O Povo de Deus, que a gente canta na Quaresma, do deserto andava, também sou teu povo, Senhor. Ali nós temos uma pedagogia de Deus tão bonita, descrita ali, numa melodia que todos nós sabemos de cor. Então, olha só, por que não a gente, ao ler esse capítulo, cantar esta canção toda como
como um momento orante, como um momento de espiritualidade e como aprofundamento também. O segundo ponto, pedagogia da fé na igreja, que é dos números 164 até 178 do diretório, nós vamos falar da pedagogia da igreja, que é claro que é inspirada na pedagogia divina. A pedagogia de Deus é a pedagogia de Jesus, que está onde? No nosso magistério. O próximo tema que nós vamos ouvir aqui é o nosso catecismo, é o conteúdo da nossa fé, é a nossa tradição. Depois, nós temos aí a Sagrada Escritura como um livro importante da nossa catequese, mas nós temos também o catecismo, o nosso magistério, como livro importante para a nossa ação evangelizadora. Não se faz catequese sem Bíblia e sem catecismo. Esses dois textos são importantes para uma boa ação evangelizadora. Mas são livros nossos, livros para nós catequistas aprofundarmos. Não é para a gente dar catequese com o livro do catecismo nas mãos. Nós temos aí os roteiros, os itinerários, os livros didáticos que nos dão este apoio. Então, gente, a catequese, ela é pedagogia da fé em ação que realiza uma obra conjunta de iniciação, de educação e de ensino. Então, não é qualquer tipo de ensino, não é qualquer tipo de transmissão, não é qualquer tipo de conteúdo também que nós vamos transmitir. Mas ela quer fazer essa pedagogia da fé à luz da tradição da igreja, à luz do magistério. Nós vamos fazer um processo de iniciação, um processo de educação e de ensino. E temos que ter alguns critérios para isso. É muito interessante o que o diretório vai apresentando como critérios para o anúncio da mensagem evangelizadora. Esses critérios, claro que a igreja só vai utilizá-lo e vai os interpreta segundo a fidelidade do próprio evangelho. Então, nós vamos ver alguns aqui, os passos dos critérios. São 5 critérios que está aí descrito no nosso diretório. O primeiro critério, trinitário cristológico. O segundo, histórico salvífico. O terceiro, da primazia da graça e da beleza. O quarto, da eclesialidade. E o quinto, da integridade e da unidade da fé. Da unidade e integridade da fé. Rapidinho, um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, o trinitário e cristológico. A catequese, ela é essencialmente, o diretório reafirma isso para nós, ou melhor, ele confirma de novo para nós que a catequese ela é trinitária e cristológica. Nós temos um texto muito bonito, de 1983, que a CNBB nos trouxe, Catequese Renovada, número 26, que fala para nós, a catequese ela é cristocêntrica, trinitária. No centro está a pessoa de Jesus Cristo. Mas é claro que, à luz da liturgia, à luz dessa pedagogia que nós falamos agora há pouco, nós fazemos uma leitura da Sagrada Escritura a partir do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque eles narram a história da salvação. Mas o cristocentrismo, o Cristo é o centro do nosso anúncio, da nossa mensagem. Segundo critério, histórico salvífico, a apresentação da fé, ela terá em conta os fatos e a palavra que Deus se revelou a si mesmo e a nós, homens e mulheres, através das etapas do Antigo Testamento. Esse texto que eu citei ali atrás, a Verbum Domini, ela fala, nós temos uma pedagogia, a voz de Deus. Depois essa voz se encarna, a encarnação de Deus em Jesus Cristo. E depois nós temos a continuidade, a casa de Deus, que é as nossas comunidades. Terceiro critério, que é o critério da primazia da graça e da beleza. Olha só, toda catequese, isso o diretório nos fala, precisa ser uma catequese da graça, pois é pela graça que somos salvos, e também é pela graça que faz sentido tudo aquilo que a gente faz. As nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes. A graça torna aquilo que nós fazemos, a nossa ação frutuosa. Mas tudo nós temos que ter esta consciência na catequese, que é a iniciativa de Deus, a resposta é humana. Então a catequese ela tem que transmitir esta beleza do evangelho que nos lábios de Jesus ressoou para todos, e principalmente os excluídos. Então aqui está a primazia da graça, a gratuidade de Deus e a beleza deste anúncio, que acolhe a todos. Esta palavra todos
aqui é importante para nós. O quarto critério, para a gente bem transmitir a mensagem evangelizadora, é da eclesialidade. A catequese tem força quando é vivida na comunidade, em comunhão. Quantas testemunhas nós temos em nossa história de vida como tradição eclesial? Desde os primeiros discípulos, quantos homens e mulheres foram e são testemunhas para nós? Olha aí, o padre Jânison começou a live falando de tantos homens e mulheres que são testemunhas do empenho da ação evangelizadora da catequese. Nós estamos aqui hoje porque tivemos esses homens e mulheres lá atrás que se empenharam demais para que a ação evangelizadora da catequese acontecesse em nosso Brasil, acontecesse em nosso mundo, acontecesse na tradição da nossa igreja. Então, esse critério da eclesialidade, ou seja, ela é vivida em comunidade, é ali que deve acontecer a catequese. É bonito também lembrar aqui o texto de catequese renovada. O que é bacana da gente perceber, gente, é que este texto do diretório que a Santa Sé nos presenteia, em uma linguagem tão acessível e tão boa, esse texto, ele é continuidade. Então, Catequese Renovada, em 1983, dizia assim: o grande objetivo da catequese, a grande meta da catequese é a inserção na vida comunitária. Ou seja, a catequese é essencialmente na vida da comunidade. E o quinto critério para o anúncio da mensagem é o critério da unidade e da integridade da fé. Ou seja, a catequese, mesmo explicando a fé, tentando traduzir em linguagens e culturas muito diferentes, né? Olha para o nosso Brasil. Quando nós olhamos, nós temos que ter um jeito diferenciado de transmissão da fé. Eu tive a chance de conviver, foi presidente por muito tempo aqui da nossa comissão, Dom Eugênio Rixen, em Goiás, e tive a chance e a graça de conviver com ele e de trabalhar e de estar lá e de ser daquela diocese de Goiás. Agora estou em São Paulo. E ali eu tive que reaprender muita coisa da catequese, porque envolvia cultura, envolvia linguagem, envolvia um jeito de fazer a transmissão. Mas eu não podia perder de vista uma coisa: a unidade e a integridade desta fé. Então, nós, catequistas, temos aí um itinerário, um roteiro, a linguagem, o jeito, a cultura. É bom que nós estejamos atentos, né? O nosso país, no Sul, tem uma linguagem, tem uma cultura. Quando nós vamos para o Nordeste, é uma outra linguagem, uma outra cultura. Mas esta unidade, esta integridade da fé, nós precisamos sempre reiterar: um só batismo, uma só fé. O critério fundamental da catequese será também o de exprimir essa integridade da mensagem, evitando as apresentações parciais, respeitando as hierarquias das verdades reveladas. E, por fim, o terceiro ponto que nós vamos conversar, já encerrando aqui a minha fala, é a pedagogia catequética, dos números 179 até o número 181. Então, aqui, este terceiro e último ponto do diretório, ele chama a atenção para o conteúdo e o método da ação evangelizadora da catequese. Mas isso é acompanhado sempre da experiência de fé. Para acontecer a vivência da fé, aí eu diria assim, seria importante que nós fizéssemos uma leitura da pedagogia catequética à luz da mistagogia. Porque não é uma simples pedagogia, não menosprezando a pedagogia, mas nós não estamos aqui para discutir apenas um jeito, um método, um conteúdo. Nós estamos aqui para a transmissão e para a vivência e para a experiência da fé. Ou seja, algo que está além de nós, algo que está além de nós. Mas esta pedagogia catequética, olha que interessante, ela está em consonância com aquilo que são as ciências humanas. Bonito o diretório lembrar isso para nós, porque nós, catequistas, temos que ter toda essa dimensão da pedagogia divina, né? A pedagogia de Deus, o jeito de Deus, a pedagogia de Jesus, o jeito de Jesus, o magistério, que é a pedagogia da igreja, com toda a sua tradição, mas nós temos que ter um jeito para que isso chegue no coração das pessoas. E isso só vai chegar, só vai ecoar no coração das pessoas se nós olharmos um pouquinho para as ciências humanas. O que significa isso? Nós temos a didática, então temos a psicologia, temos a psicopedagogia,
Temos a sociologia para falar de catequese, realidade, para colocar os pés no chão, para fazer uma boa análise de conjuntura. Se nós não olharmos para a realidade a partir da sociologia, nós falhamos. Se nós não olharmos para a psicologia do desenvolvimento, por exemplo, o jeito que nós transmitimos a mensagem para uma criança é de um jeito, com uma linguagem. Depois, para um adulto, é de um outro jeito, com uma outra linguagem. Então, o diretório faz referência que nós estejamos atentos na pedagogia catequética também com as ciências humanas. Isso é muito bom para nós. Então, minha gente, este capítulo quer nos ajudar a olhar para esta pedagogia da fé a partir da globalidade da fé. Mas eu custo aqui a lembrar de novo. Faça a leitura desse texto a partir desta ótica, a ótica da experiência de fé. E eu encerro aqui a minha fala. Obrigado, Padre Eduardo. Que bom poder contar com a sua preciosa colaboração na reflexão e também na sua prática catequética. Nós queremos lembrar a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesta formação da segunda parte do diretório, pedimos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, Catequese do Brasil. E agora, durante a live, esse momento de formação, esta live, né, vocês possam também enviar para outros catequistas que ainda não conhecem, mas se inscrevendo no canal favorece a vocês receberem sempre comunicações de quando temos novos vídeos formativos para os catequistas. Então, se inscrevam no nosso canal do YouTube Catequese do Brasil. E nós teremos agora a reflexão sobre o 6º capítulo do documento Diretório para a Catequese, né, com o tema O Catecismo da Igreja Católica, que é, de fato, um texto tão importante, né, de conteúdo, doutrina para a nossa igreja, com a rica tradição, né, de mais de 500 anos, a tradição dos catecismos. Então, a irmã Isabel, assessora nacional, vai nos apresentar, nos dar uma chave de leitura deste 6º capítulo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Obrigado, irmã Isabel. Obrigada. Obrigada, Padre Eduardo, pela sua partilha. Você já mencionou o catecismo, né? Então, é um capítulo muito breve, apenas 11 números, do número 182 ao 193. O documento vai nos lembrar da importância histórica dos catecismos, dos conteúdos de fé na nossa igreja. E o documento sempre retoma a origem da nossa igreja, né? Então, os evangelhos, eles já são, em princípio, os conteúdos de fé que foram elaborados no início da igreja, né? E eles nasceram em contextos diferentes. Então, a igreja sempre se preocupou em elaborar os conteúdos essenciais da nossa fé em Jesus Cristo. E a natureza missionária da igreja fez com que, né, os primeiros cristãos fossem anunciar o evangelho em ambientes judaicos, em comunidades judaicas na diáspora, entre os gentios. Então, a igreja sempre buscou, na sua diversidade, a unidade, né? Já lá no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, nós vemos essa preocupação da igreja primitiva em elaborar os conteúdos essenciais da fé. Afinal, quais são os elementos que devemos transmitir, o que nos dá a identidade de cristãos, né? Então, é daí que nascem os escritos, né, iniciais, que hoje nós dizemos é o catecismo. Então, no número 183, ele vai lembrar, né, que os vários catecismos na igreja, eles nascem da prática sinodal da nossa igreja, que vem desde lá do início. Então, a missionariedade e a sinodalidade é uma prática, né, constante na nossa igreja, e os catecismos nascem daí. Então, esse processo sinodal que nós temos
e que ele vai lembrar que o Concílio Vaticano II foi que originou o último catecismo que nós temos na Igreja. Nós tivemos concílios importantes, onde essa sinodalidade, né, essa prática do magistério da Igreja de chegar-se a esses conteúdos importantes como uma ferramenta, como auxílios que nos ajudam no anúncio do Evangelho. E, então, a prática de elaborar conteúdos, ela é apostólica, né? Já vem dessa longa tradição na nossa igreja de refletir esses conteúdos fundamentais. Então, como o padre Eduardo disse, né? A nível de Brasil, nós temos uma diversidade e podemos imaginar a nossa igreja a nível de mundo, né, anunciar o evangelho em contextos onde tem que se dialogar com grandes religiões como o budismo, como os muçulmanos. Então, é extremamente importante que a igreja tenha o seu catecismo, que possam nortear, que dar unidade nessa diversidade. Então, o número 190, por exemplo, né, ele vai dizer, né, que embora o catecismo, ele dá essa unidade, ele tem esse sentido teológico de unidade das verdades da fé, mas ele vai dizer que o catecismo, ele não é uma proposta de método catequético, ele não é uma proposta de processos, porque isso é a igreja local que faz, né? Então, ele lembra que o papel do catecismo é realmente refletir nessa unidade do mistério cristão para a igreja, que reúne toda a sua tradição. E o documento, nesse sentido, ele é muito em harmonia com a Verbo Domini, que no número 74 vai citar a importância do catecismo. Ele vai dizer que todo o conteúdo catequético deve se abeirar das Escrituras. Então, nós temos as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus revelada. E nos catecismos, né, nós temos esses a grande verdade de fé, que são a nossa tradição, tudo aquilo que a Igreja ensinou ao longo dos séculos na sua tradição. Então, são instrumentos muito importantes. E o documento, o Diretório Nacional da Catequese, ele dedica vários números, né, do 134 ao 137, ele vai mencionar também a importância do catecismo na igreja, dizendo, né, que a Bíblia, a liturgia e os catecismos são formulações da fé extremamente importantes na nossa igreja. Então, assim, podemos ver, né, que esse documento, o diretório atual, ele está em profunda sintonia com outros documentos da igreja, em profunda sintonia com o nosso diretório, de dizer um significado teológico, como bem lembrou o padre Eduardo, o catecismo não é um manual que se leva para encontros catequéticos, eles são instrumentos que nos auxiliam, né? Ao lado da Bíblia, da liturgia, nós temos o catecismo, então, que dá essa unidade, né? Aquilo que é essencial para a nossa identidade cristã. Então, é uma recomendação que o documento faz, mas que nós já temos isso no nosso diretório, em outros documentos da igreja. E, claro, um diretório pontifício não poderia deixar de mencionar esse instrumento importante para nós, na nossa igreja, que é o catecismo da igreja. Obrigado, irmã Isabel, pela reflexão, pela apresentação deste capítulo tão importante sobre o Catecismo da Igreja Católica. É um texto, um documento da Igreja muito importante. E convido a você que nos acompanha, que ainda não adquiriu o documento, Diretório para a Catequese, né, pode adquirir. Então, nós temos nas edições CNBB, Paulinas, editora, né? As irmãs Paulinas também publicaram o documento, Paulos e outros, né? Então, vamos, assim, ter o texto em mãos para podermos estudar e aprofundar. Então, convidem outros catequistas, né, para estar conosco, né? Estarmos juntos, conhecendo este novo documento e percebendo, assim, a riqueza
que Ele traz para nós, para avançarmos nesta caminhada nossa de educadores e educadoras na fé. Então, obrigado, irmã Isabel, e convidamos aí a irmã Sueli Cruz, lá do Rio de Janeiro, para nos apresentar a temática do 7º capítulo, que tem como tema a metodologia na catequese. Obrigado, irmã Sueli, pelo seu sim e boa apresentação, né, para todos nós. Obrigada, uma boa tarde a todos, a todas, todos os catequistas. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, partilhando mais dessa segunda parte. E como vocês vão ver, esse capítulo sobre a metodologia na catequese, em sintonia com os 2 outros capítulos que a irmã Isabel, o padre Eduardo apresentaram, é como se fosse uma sequência realmente. Quando o documento diretório vem apresentando essa questão da metodologia, nós sabemos que o diretório, ele é escrito para toda a igreja. Então, a preocupação não é dar receitas prontas, né, como nós que estamos diretamente na base, muitas vezes vamos aos materiais, aos recursos, procurando como fazer. O nosso desejo é justamente esse. Como fazer, quais são as formas práticas. Nós não vamos encontrar isso enquanto metodologia, porque ele quer ser para nós uma base. E o que está por trás da metodologia aqui no diretório é a teologia que sustenta a metodologia na catequese. A teologia que orienta, né, toda uma folha para que a metodologia seja, como o padre tinha falado, esse caminho que nos conduz, né, diferentemente de uma pedagogia, mas um caminho a ser trilhado e que seja qualquer caminho. As diretrizes vão expressar isso a todo momento, que não seja qualquer caminho, seja bem escolhida essa metodologia. Então, nesse capítulo, nesse 7º capítulo, o diretório apresenta 6 pontos importantes. O capítulo vai do número 194 até o número 223. E os 6 pontos muito importantes são a relação conteúdo-método, a experiência humana, a memória, a linguagem, o grupo e o espaço. Então, assim, em breves linhas, dando algumas chaves de leitura, eu pensei de partilhar cada ponto desses com vocês. Então, comecei pelo primeiro ponto, relação, conteúdo e método. E é muito interessante que o próprio título, né, desse ponto já nos coloca numa afirmação que nós precisamos percorrer e fazer enquanto catequese, essa relação. E sabermos, né, distinguir o que é o conteúdo e o que é o método. A irmã Isabel falava do catecismo como essa síntese de todo o conteúdo da nossa fé. Ali nós podemos essa síntese, juntamente com outras formas, né, e outros meios, e principalmente a Sagrada Escritura como fonte de toda a catequese, onde todo o conteúdo principal está basicamente ali, mas também temos todos os conteúdos que vêm da nossa tradição. Então, esse é o conteúdo a ser passado na catequese. E aí a relação do método. Como transmitir esse conteúdo? E aí o diretório, ele coloca uma imagem muito bonita, que é a imagem do mistério da encarnação. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Isso significa que Deus quis fazer, né, uma experiência humana para poder transmitir o que ele é, para que as pessoas pudessem compreender verdadeiramente quem ele é. Esse foi o método utilizado primeiramente por Deus, o método da encarnação. Depois temos as outras consequências dentro de Pascal, mas o primeiro passo, a encarnação. E ao trazer essa reflexão como modelo, como paradigma para a catequese, nós precisamos ter meios que façam isso, que o conteúdo não fique apenas no intelectualismo, mas que mergulhe na experiência humana
e parta da realidade humana, da experiência local, das culturas. Então, o diretório, ele dá muito isso, esse conteúdo e método para que aquilo que vai ser transmitido não fique apenas como se fosse algo exterior, externo, mas que realmente seja assumido pelo ser humano. E, nesse primeiro ponto, em relação ao conteúdo e método, o diretório afirma que não existe um único método para catequese, né? Como eu falei, às vezes nós queremos algumas receitas, mas não iremos encontrar essas receitas, porque cada ele vai depender de cada realidade, de cada cultura, da idade das pessoas, para o evangelho, né? Para quem a evangelização está sendo dirigida. Por isso que o diretório se coloca, então, que não há um único método, mas vários métodos, e que precisamos escolher o mais adequado para a nossa realidade. A Isabel citou muito catequizada, também o padre Eduardo, e nesse documento, que iniciou a catequese aí na década de 80, 90, né? Teve um método que foi muito eficiente na nossa catequese, o VAGI. Antes ainda do concílio, outros métodos foram utilizados, como de perguntas e respostas. Não estou dizendo que é para a gente utilizar novamente, estou dizendo que foram métodos utilizados e que precisamos aprender para cada época e para cada realidade qual o melhor a ser utilizado. Então, passamos para o segundo ponto desse capítulo, que é a experiência humana. Está ali nos números 197 até o número 200. Nesse ponto, no número 197, o diretório vai colocar que a experiência humana é o espaço primordial onde Deus fala. É onde nós transmitimos, né, a fé, mas de maneira particular o espaço onde Deus fala. Deus fala o coração do ser humano. Deus não fala para cadeiras, para paredes, né? Deus fala ao ser humano. Então, a experiência humana, ela é de suma importância, porque a primeira ação é de Deus, mas a resposta é do ser humano. Então, essa experiência humana, ela é de suma importância porque a situação concreta da vida das pessoas, a observação de conhecimentos, tudo estava presente nos ensinamentos de Jesus. Ele só ensinava a partir daquela realidade. Tomemos, por exemplo, as parábolas, né, de Jesus, que coloca aqui muito como uma experiência humana nesse ponto do diretório. Jesus falava a partir daquela realidade. Quando a gente pega, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, eu falava essa semana, né, que para mim o trigo já chega no saquinho aqui, triturado, branquinho, eu nem sei o que é, né? E muito menos o joio. Mas as pessoas que estavam ali sabiam bem que eram duas plantas que, quando no início eram muito parecidas, precisava amadurecer para saber quem era quem, que o fruto era diferente. Então, a parábola se chega a uma mensagem, se chega a um conteúdo que entra e que toca o coração. Então, nós precisamos também aprender de Jesus essas metodologias. E esse iluminar e interpretar as experiências da vida sempre devem ser feitos no Evangelho, né? Nós vamos trazer presente a vida, o método que utilizávamos antes também, de fé e vida, sempre tinha esse objetivo de, a partir da vida, iluminar a vida, e a partir da vida, né, trazer também a fé para dentro da nossa realidade, do nosso coração. E o documento, por último, no número 200, apresenta a realidade humana com um lugar que aponta para realidades transcendentes. O que significa isso? Que é a experiência humana que aponta para Deus, né? As nossas experiências de relação, as nossas experiências da relação com a natureza, somos nós que vamos apontar também para outras realidades. Por isso, esse ponto é de suma importância, valorizar a experiência humana. E o terceiro ponto, a memória, dos números 201 a 203. Na Bíblia, a
memória, né, para o povo de Israel, sempre foi um dos elementos significativos, porque desde a sua libertação do Egito, eles trazem consigo muito forte esse fazer a memória anual dessa passagem. E disso, também nos textos do Novo Testamento, nos evangelhos, nós vemos muitas vezes Jesus pedindo para fazer memória, né, dos fatos passados, na instituição também da Eucaristia, fazer isto em memória de mim. Maria guardava tudo no coração, tendo memória. Então, a memória é guardar no coração os acontecimentos que vão mostrar a ativa de Deus. Então, é um dos elementos muito importantes dentro da metodologia, não esquecer a memória. Não é só o hoje que é importante, mas toda a nossa tradição enquanto igreja faz parte desse processo. E aqui, o documento cita a profissão de fé como um elemento muito importante, né? A igreja transmite, a igreja entrega essa ação de fé àqueles que a querem receber. E a igreja, desde o início, convidava os que queriam receber, né, o batismo a memorizar essa profissão de fé. Então, aqui o documento, eu achei muito interessante que ele retoma isso, que alguns pontos, algumas orações, algumas devoções, elas devem ser memorizadas, mas ele coloca que não devem ser memorizadas externamente, somente para saber, mas você memoriza aquilo que você memorizou primeiro, para poder viver. Então, você fala a partir daquilo que você vive, né? Então, quando você professa a fé, não são palavras apenas da boca para fora, são palavras que saem do coração. Então, por importância de aprender essa oração. E o documento também, o diretório, valoriza em vários momentos, né? E principalmente no número 203, as entregas. Nós temos, dentro do ritual da iniciação de adultos, né? Essa retomada dessas entregas da fé da igreja a que pedem para se tornar cristãos. Então, ali a gente vai ter a entrega do Pai Nosso, a entrega do Creio, e muitas dioceses do Brasil estão fazendo outras entregas também de algum símbolo, de algum objeto relacionado à fé. Então, isso é de suma importância, porque isso traz o resgate dessa memória. E aí a gente passa para o quarto ponto, que é a questão da linguagem. Nesse título, a linguagem é um tema, assim, mais desenvolvido, é o que tem mais parágrafos, vamos dizer. E nessa questão da linguagem, o diretório coloca que a principal linguagem para a catequese, ela é uma linguagem que expressa a fé, e a fé da igreja. Por isso, ela é uma ação pedagógica, né? Quando nós utilizamos a linguagem, nós precisamos saber que é a expressão de fé. Então, nessa expressão de fé, nós vamos ter aqui a liturgia, os símbolos, a história dos santos, dos mártires, diversos elementos que fazem parte, que constituem a nossa história enquanto igreja. Mas não é somente isso que deve ser transmitido. A linguagem também precisa perpassar a cultura de cada povo, dependendo da realidade do local. O Brasil tem diversas, né, realidades. Se você sai daqui do Rio de Janeiro para, por exemplo, outra diocese que nós estamos presentes, como Pesqueira, mesmo ali no Espírito Santo, uma realidade de SEBs, é totalmente diferente. Então, nós precisamos adaptar a nossa linguagem na região onde nós estamos, onde nós somos enviados, né? E um outro elemento aqui importante na relação da linguagem é a linguagem narrativa. O documento cita muito, né, essa linguagem como uma possibilidade de evangelização. É o que nós estamos descobrindo. Não somente ler os textos, mas trazer presente através de narrativas. Os evangelhos, eles são narrativas. Então, nós podemos contar cada vez mais essas narrativas, fazendo chegar o ponto da fé ao coração das pessoas através da narração. E outra linguagem, a linguagem das artes, e que vai estar presente nos nossos templos, principalmente, nos mais antigos, onde haviam espaços onde os próprios
catecúmenos, aqueles que estavam sendo iniciados, ficavam e observavam a partir das pinturas, das gravuras, né, nas paredes, dos mosaicos, toda uma catequese. E a outra linguagem, a linguagem dos instrumentos digitais. Acho que aqui está a novidade do diretório em relação à metodologia, né? Porque hoje nós só podemos estar dando essa formação, esse momento aqui de encontro com vocês, porque temos os meios digitais. Né? No meio dessa pandemia, o que seria de nós sem essa tecnologia? Nós não estaríamos nos comunicando. Então, essa valorização muito grande, né? Antes de saber da pandemia, essa valorização desses instrumentos digitais na nossa realidade enquanto catequese. E o documento para que eles sejam utilizados e seja educada, né, os catequistas, o povo, de uma maneira geral, a saber utilizar também esses meios. Porque eles podem ser veículos tanto para o bem quanto para o mal. E nós queremos que sejam veículos utilizados para o bem, né? E, por quinto, nós temos aí o grupo, vai dos números 218 até os 220. O diretório fala muito da importância dos grupos na comunidade cristã. A própria comunidade já é um... E os grupos de catequese são outros grupos que fazem parte da comunidade cristã. Então, esses encontros de grupo são de suma importância. Mesmo a gente tendo todos os meios tecnológicos, nos encontrando assim, online, esses veículos, meios, não substituem o encontro pessoal. Estamos doidos para que termine logo essa feira, para que a gente possa ir na comunidade celebrar junto com os nossos, né, irmãos de comunidade, que os grupos, os encontros possam voltar a... Por quê? Porque esse contato pessoal nunca vai ser substituído por nada. E a celebração dominical colocada aqui, né, a participação na Eucaristia, vai ser um encontro de grupo maior, porque vai ser a expressão da nossa vivência e da nossa fé. E, por fim, o espaço, que vai dos 221 a 223. É muito interessante que o diretor está falando justamente de espaço físico. Muitas vezes a gente pensa assim do espaço como somente um local, ser qualquer local. E, na verdade, ele valoriza dois espaços. Em primeiro lugar, o espaço litúrgico, claro, que é aquele espaço que fala a partir de toda a sua simbologia, a partir da sua arte. E, além disso, temos que usar também os espaços de formação. Então, aqui, o diretório acentua nossos espaços de formação, quando estivermos reunidos em grupo, seja ele para qualquer formação, principalmente formação catequética, esses espaços devem lembrar estruturas escolares, né? Não devem lembrar uma escola, porque a gente não está ali numa relação de professor-aluno, mas numa relação onde todos são discípulos aprendendo do mestre. E o documento pede também que não se fique apenas nesses espaços, que se possa também sair dos espaços enquanto templo, enquanto espaços agregados ali à comunidade. A catequese deveria ser mais familiar, né? Então, a catequese nas casas, onde os filhos pudessem ir ao encontro dos pais, dos parentes, né? Uma catequese nos prédios, uma catequese, vai colocar até mesmo uma catequese na prisão, né? Aí tem que ter muita coragem, muita disponibilidade para ir nesses locais que são um desafio. Essa igreja, claro que nós precisamos para dar continuidade nessa saída, por enquanto vamos ficando em casa, mas, né, esses pontos, enquanto metodologia, são muito importantes. Nós termos em mente para quando realizarmos a nossa ação evangelizadora, não ficarmos apenas no conteúdo em si, mas que esse conteúdo toque a vida de cada ser humano. É isso. Obrigado, irmã Sueli, né? Ela agora faz parte do nosso grupo de reflexão bíblica catequética, Gradicate. Nós somos gratos pela colaboração, pela reflexão, pelo seu testemunho de vida. Obrigado a todos os catequistas que nos acompanham nessa tarde, nessa formação, e convidem outros para participar. E agradecemos também a Lucimara estar aqui lembrando que são inúmeros comentários que chegam
até nós nesse momento formativo. Então, obrigado pelos comentários, pela motivação, né, pelo carinho em estar sempre nos acompanhando, e estamos juntos, né? Irmã Sueli lembrava desse tempo de pandemia tão difícil, né? Mas nós queremos estar mesmo distantes fisicamente, mas estarmos sempre unidos na oração, nesta comunhão eclesial, amor à missão, amor à catequese e à evangelização. Muito obrigado, irmã. Então, o último capítulo, né, desta segunda parte de hoje tem como tema, é o 8º capítulo, tem a catequese na vida das pessoas. É um capítulo muito importante, capítulo longo, né, começa no número 224, e convido a todos e todas que poderão depois ler, aprofundar, quando terminarmos essa pandemia, né, reunir os grupos para que possam refletir, discutir, enfim. A catequese na vida das pessoas, né? É um capítulo bastante concreto que vai apresentar todos os interlocutores da catequese, que no diretório de 97 ele estava no 6º capítulo, que era chamado, de fato, o título era Os Destinatários da Catequese. No Diretório Nacional 2006, né, nós chamamos de interlocutores, os interlocutores da catequese, né, dando assim, olhando as pessoas, não simplesmente como destinatários, mas como interlocutores. Então, neste capítulo, a catequese da vida das pessoas começa dizendo o seguinte: todo batizado e batizada, chamado à maturidade da fé, tem direito a uma catequese adequada. Por isso, é tarefa da Igreja corresponder de modo satisfatório. Então, todos têm direito à catequese, né? E a Igreja deve oferecer uma educação na fé de qualidade. Veja como é interessante esta parte do novo documento, que insiste ainda que nós devemos valorizar sempre mais e recorrer sempre mais às ciências pedagógicas, e afirma, né, que é importante as ciências pedagógicas, né, as diferentes ciências modernas que nos ajudam neste caminho. E diz o seguinte o documento: será conveniente oferecer caminhos de catequese que se diversifiquem de acordo com as diferentes necessidades e idades dos sujeitos e estados de vida. Então, levar em conta a realidade do nosso catequizando. E isso nós temos nos esforçado desde o pós-concílio. Vocês aí lembraram, os nossos assessores lembraram muito do documento de catequese renovada, que foi um marco na história da catequese no Brasil, recente. O Diretório Nacional de Catequese, também em 2006, tantos outros documentos. Iniciação à Vida Cristã, de 2017, desculpem. Então, esta preocupação com o sujeito, com a pessoa, com o interlocutor, aquele que nós temos à nossa frente. E o documento diz ainda, é indispensável, repito, respeitar os dados antropológicos, evolutivos e teológico-pastorais, levando em conta as ciências da educação. Então, este cuidado com o ser humano. Por isso, o catequista, e vimos na formação anterior, na primeira parte do documento, o cuidado que devemos ter com a pessoa do catequista e com a sua formação. E, a partir daí, o documento vai apresentar alguns interlocutores da nossa catequese. E é interessante observar que tem neste documento atual um destaque maior e muito importante à família. Catequese e família. A irmã Sueli tem trabalhado nesses tempos de pandemia, né, a catequese na família, né, os pais e mães que ajudam os filhos na educação na fé, mas não deve ser somente neste tempo. Né? Temos várias experiências no Brasil e também em outros países na catequese familiar efetiva. Então, o documento afirma, número 226, a família é uma comunidade de amor e vida. Né?
E continua, o futuro das pessoas, da comunidade humana, da comunidade eclesial, depende em grande parte da família, da célula fundamental da sociedade. Graças à família, a igreja se torna uma família de famílias e é enriquecida pela vida dessas igrejas domésticas. Então, eu creio que é um passo importante no novo documento, é o tema da família. Nós sempre falamos nos documentos que a catequese deve estar próxima à família, ajudar os pais para que assumam a missão da educação da fé. Mas precisamos dar um passo a mais. E o novo documento nos dá algumas indicações claras, apresentando alguns âmbitos da catequese familiar. A catequese na família, ele diz, a família é um anúncio de fé enquanto lugar natural, no qual a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea. E ainda, sobre esta base humana, é mais profunda a iniciação da cristã. Então, na família é onde a criança dá os primeiros passos. Queremos, de fato, motivar os pais e mães a ajudar o filho, a filha, neste despertar e neste crescimento na fé. E o documento diz ainda que o testemunho da fé na família é muito importante. Uma família que participa das celebrações, uma família que reza, né? Uma família que dá testemunho de vida concreto. Então, esta valorização da família é fundamental hoje. E nós queremos que a família possa assumir sempre mais esta missão e não ficar somente delegada aos catequistas ou à comunidade eclesial. No número 228, o documento diz o seguinte: a catequese na família tem a tarefa de fazer revelar os protagonistas da vida familiar, sobretudo os cônjuges, e aos pais, o dom que Deus lhes dá mediante o sacramento do matrimônio. Veja, né? Protagonistas, pais e mães realmente protagonistas da educação da fé dos filhos. Não somente cobrar da comunidade, cobrar do catequista, mas ajudar, contribuir e educar na fé os seus filhos. Então, o documento vai apresentar, né, a catequese com a família, a catequese da família, muito importante, e dá algumas indicações pastorais que eu gostaria de brevemente lembrar alguns itens que o documento nos traz. Quem está com o documento em mãos, número 232, não é? A igreja, em seus cuidados maternos, acompanha seus filhos ao longo de sua existência. A igreja que acompanha como mãe os seus filhos no despertar e no crescimento da fé. E o documento diz: a comunidade deverá estar mais atenta aos momentos que agora o documento irá elencar. Então, na letra A catequese de jovens e adultos que se preparam para o matrimônio. Veja o avanço na linguagem e a proposta. Claro que em alguns lugares já existe esta tentativa. Conversando com o padre Crispim, o setor da pastoral familiar da CNBB, eles têm motivado algumas propostas. Na catequese também em alguns lugares. Mas precisamos avançar. Catequese de jovens e adultos que se preparam para o matrimônio. Que interessante, né? Não simplesmente o documento diz que devemos descartar esta ideia de curso para o matrimônio, curso para o batismo. Devemos superar esta fase e valorizar a terminologia catequese, né? Depois, na letra B, o documento diz: a catequese dos jovens casais de esposos. Letra A, antes do matrimônio. Agora, catequese de jovens casais de esposos. É a catequese oferecida em forma mistagógica, mistagogia, aos recém-casados, para levá-los a descobrir o que eles se tornaram graças ao sacramento celebrado. Que bonito, né? Na letra C diz: a catequese dos pais que pedem o batismo para seus filhos, né? Então, fazer catequese dos pais, né? Ajudar os pais. Tem acontecido muitas vezes, né? Pais e mães que levam os filhos à catequese e a partir daí surge o interesse, o desejo de participar da comunidade e ajudar
nos processos de educação na fé. A catequese dos pais cujos filhos percorrem o caminho da iniciação à vida cristã, né? Então, é muito importante também. E ainda, o documento apresenta a catequese intergeracional, que prevê que o caminho de fé seja uma experiência formativa, não dirigida a uma determinada idade. Então, é catequese diferenciada, diferentes idades de iniciação à vida cristã, ou de uma catequese que nós chamávamos de continuada, permanente, com uma acentuação na vida litúrgica, na comunidade, na participação na vida da comunidade, como insiste alguns documentos da Igreja, as novas diretrizes, documento 100, comunidade de comunidades. E por fim, a catequese nos grupos de casais e nos grupos de famílias tem como protagonistas os mesmos casais. Então, eu creio que algo importante, novo, deverá surgir na nossa prática a partir desse novo diálogo, desse novo trabalho de uma catequese na família com os pais. Esse tempo de pandemia mostrou que é possível, né? Muitos pais, nesse tempo, têm ajudado, né? Realizando celebrações em casa, momentos de orações, leituras bíblicas, a leitura orante, né? Foi muito importante, está sendo muito importante, né, neste período. Então, é um número muito importante, né? Depois, o documento vai trazer aquilo que outros documentos também trouxeram, catequese com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, que eu, conversando hoje com a irmã Isabel, nós pensamos em fazer um vídeo à parte sobre os interlocutores, que é uma parte muito longa, né? E não teremos condições de nos debruçarmos como deveríamos neste momento, né? Mas, como a irmã Sueli lembrou, eu quero lembrar também uma novidade do documento, quando fala das crianças e adolescentes, vai pedir uma atenção especial aos nativos digitais, né? As nossas crianças, adolescentes e jovens nasceram nesta nova cultura. Então, um olhar especial nesse sentido e procurarmos conhecer melhor esta nova cultura e como utilizá-la bem. Né? A catequese com jovens, crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí diversos números de documento, que não teremos tempo neste momento. Gostaria somente, que não é tão lembrado por nós, mas os documentos sim, que o documento dedica vários números também à catequese com adultos. E vai dizer que é uma realidade bastante complexa. Catequese de 83, número 130, já dizia que era na direção dos adultos que nós devemos direcionar nossos melhores agentes. Diretório de 97, geral, também, Diretório Nacional 2006 e outros documentos e estudos da CNBB. E agora, do número 257 ao número 265, o novo documento insiste em uma catequese com adultos, né? É uma realidade complexa, diferenciada, difícil, mas que nós devemos investir e trabalhar sempre mais hoje. Então, uma grande diversidade, né? O documento apresenta de adultos que creem, de adultos batizados, mas que estão afastados, adultos que provêm de outras confissões cristãs e que querem voltar à igreja, adultos não batizados, enfim, uma diversidade grande, mas que nós devemos ter uma atenção e um cuidado aí com a catequese nas diferentes idades. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, e idosos. E com os adultos ainda, o documento diz que são tarefas essenciais da catequese com adultos. Eu vou lembrar aqui rapidamente o número 261. Então, tarefas essenciais da catequese com adultos: suscitar a fé, fomentando um novo início da experiência de crer, purificar a fé, alimentar a fé, também graças a uma vida de relações eclesiais, e ajudar a compartilhar e a testemunhar a fé. Então, o novo documento, né, dedica uma boa parte aí à catequese com adultos, que nós veremos em um momento posterior, né? Vamos pensar um vídeo especificamente com os novos interlocutores da catequese.
E ainda a catequese com idosos, número 266 a 268, valorizando o documento. No documento valoriza a importância dos idosos e diz, no número 266, a igreja vê os idosos como um dom de Deus, uma riqueza para a comunidade, e considera seu cuidado pastoral como uma importante tarefa eclesial. Depois o documento traz, no número 269 ao 272, a isso a catequese com pessoas com deficiência, um tema muito importante, não é? Que no Brasil nós avançamos bastante. No nosso documento 2006, Diretório Nacional de Catequese, tem alguns números sobre pessoas com deficiência na catequese. Nós realizamos alguns seminários nacionais, né, sobre isso, e o documento vai reafirmar a importância da acolhida, de superar preconceitos, né, de fazer um trabalho com as pessoas com deficiência. Então, nossa abertura, nosso desejo de crescer também nestas experiências que já estão acontecendo. Depois, a catequese com migrantes, né, pessoas de diferentes culturas, países, catequese nos países de origem, enfim. E por o penúltimo número vem a catequese com pessoas marginalizadas, e elenca uma série de pessoas marginalizadas. Nós lembramos no Brasil que nós, há muitos anos, né, já no concílio e pós-concílio, a opção pelos pobres, não é que se excluem outras categorias de pessoas, na classe de pessoas, mas o carinho, o cuidado, a proteção com aqueles que mais sofrem, com aqueles que mais necessitam. E aí o documento elenca sem-teto, doentes crônicos, toxicodependentes, encarcerados, pessoas escravas da prostituição, enfim. E o convite a nos aproximarmos mais e trabalharmos nesta direção. E termino com catequese no cárcere. A pastoral carcerária no Brasil é muito forte, intensa, mas precisa de catequistas, precisa de agentes e pastorais, de voluntários. É ainda, em alguns lugares, muito difícil a pastoral carcerária. E, principalmente, a preparação para os sacramentos, a iniciação da cristã com os encarcerados. Então, fica aí o apelo, o convite, muito importante aqui que traz o documento, deste cuidado, né, desse olhar, de fato, especial, como Jesus, para aqueles que estão nos cárceres. Com os olhos da fé, diz o documento, com os olhos da fé é possível vislumbrar Deus trabalhando entre os encarcerados, mesmo em situações humanamente desesperantes. Então, nós queremos, né, estarmos sempre mais abertos aos diferentes interlocutores, e o documento nos traz, assim, indicações importantes e reforça aquilo que nós já estamos trabalhando. Obrigado a você, catequista, que nos acompanha, a todos e todas. Convidem outros, né, a acompanhar estas nossas formações. E agora, né, nós teremos um breve momento para algumas perguntas. Nós agradecemos de coração as nossas coordenadoras e coordenadores regionais que divulgam, que formam, transmitem, acompanham as dioceses, estão aí no dia a dia das dioceses, nos seus regionais, que estão bem próximos a nós do nacional, né? Queremos agradecer aí a Janaína neste trabalho técnico de comunicação conosco, com a Lucimara, nossa gratidão de coração, mas nós que aqui estamos hoje, não é? Irmã Isabel, irmã Sueli, Padre Eduardo, amamos muito a catequese, amamos muito esta nossa missão, estamos juntos, unidos, e vamos agora, né, tentar responder algumas perguntas. Muitas, infelizmente, não teremos tempo, gostaríamos muito, mas não queremos cansar vocês, não queremos que esse momento formativo se estenda demais. Então, né, temos aí algumas perguntas, o que a Lucimara mandou para a gente. Eu vou... Então, a primeira pergunta para o Padre Eduardo, né, qual a diferença da pedagogia da criança e adolescentes para a pedagogia com adultos? E ainda, um minutinho só, Padre Eduardo. O
padre Abimar Moraes, nosso coordenador, né, que nos acompanhou lá na PUC-Rio, o padre Abimar Moraes, grande catequeta, ele pergunta ao padre Eduardo quais interlocuções possíveis entre catequese e psicologia podemos estabelecer hoje em contexto de pandemia? Não entendi, não entendi. Eu vou repetir. Por favor. Quais interlocuções possíveis entre catequese e psicologia podemos estabelecer hoje em contexto de pandemia? Padre Jânio, então, obrigado pela seleção das perguntas, Lucimara. A primeira pergunta, acho que você podia responder, não é? Eu acho que faz mais parte do seu capítulo do que o meu. Mas vou aqui arriscar falar algumas coisas na primeira pergunta. A pedagogia para as diferentes idades, eu acredito que ela é um grande desafio, porque é um jeito diferente de se anunciar o mesmo conteúdo, o mesmo itinerário de fé. Isso nós fizemos quando nós elaboramos aí o itinerário catequético da CNBB em 2014, texto publicado pela nossa comissão episcopal. E lá nós colocamos como que deve ser pensado esses itinerários a partir de cada idade. Então não dá para nós fazermos uma catequese, prepararmos uma catequese com crianças e usá-la no universo do adulto. Cada universo, cada momento da vida exige um jeito de se transmitir a fé. Por isso, existe uma pedagogia, existe uma metodologia, exige uma linguagem, exige tudo aquilo que nós falamos aqui, nós quatro já trouxemos nas nossas falas, exige o conjunto daquilo que nós conversamos, né? Quando a irmã Sueli falava da metodologia, quando a Isabel falava do catecismo e quando você falava das pessoas na catequese. Então, uma catequese adequada, que corresponda à pessoa, é aquela que consegue atingir o coração dessa pessoa, é aquela que consegue falar o coração dessa pessoa a partir do seu próprio universo. Padre Abimar é nosso professor, então, com certeza, ele sabe bem a resposta, né, Sueli? A irmã Sueli, nós dois fomos orientandos do Padre Abimar no doutorado, e o Padre Jânison no pós-doutorado dele. Então, o Padre Abimar nos provoca aí a pensar de fato, né? Ele é um grande pensador da catequese, ele é um grande catequeta no nosso Brasil. E que bom, e que medo que ele está aqui nos acompanhando. Mas olha só, eu acredito que esses tempos de pandemia, nós estamos aqui conversando, no próximo dia 31, nós teremos uma conversa da PUC-Rio e CNBB sobre os impactos do isolamento social e a pandemia, como nós podemos pensar a pastoral a partir dessa perspectiva. E foi ele quem me colocou nisso, para a gente fazer esse bate-papo juntos também. Eu acredito que a psicologia tem muito a contribuir, né? A psicologia, todos sabem que é a minha grande paixão, é a minha formação, e depois o meu mestrado é na linha clínica, buscando a catequese com adulto. Então, claro que nós temos que estabelecer daqui para frente um profundo diálogo com a psicologia e nós, agentes de pastoral. Vale a pena nós lermos um pouquinho. Eu revisitei as obras nesta pandemia de Carl Rogers. Carl Rogers, ele elabora a teoria humanista centrada na pessoa a partir do pós-guerra. E muitos autores falam e fazem referência que o pós-pandemia nós vamos ter um pouco esta fisionomia do pós-guerra, da necessidade humana, do contato da pessoa, da autoestima, da autorrelação, enfim. Para mim, um autor que pode nos ajudar a pensar muito, da década de 60, que traz uma perspectiva muito humanitária, é o Carl Rogers. Com certeza, a psicologia e a teologia, ela tem muito a contribuir. E fazemos aqui o convite, Padre Jânison, para que as pessoas fiquem conosco na nossa live, que teremos da CNBB e a PUC-Rio, na próxima sexta-feira, às 15 horas, onde nós vamos conversar sobre isso, os impactos do isolamento social na vida das pessoas. Exatamente, estaremos juntos na próxima sexta-feira, conto com vocês. Irmã Sueli, o Padre Abimar, nosso ex-professor, nos pergunta para você, irmã Sueli, como transmitir o querigma hoje? Mas eu vou ler aqui uma outra pergunta. Tem uma outra para você, também, ligada à metodologia, o capítulo que você trabalhou.
Irmã Sueli, quais sugestões a senhora nos daria para usarmos uma metodologia que pudesse levar nós catequizandos a uma experiência de fé? E outra, qual seria o melhor método a ser utilizado, ou os melhores, na atual difícil conjuntura em que vivemos? Temos muitas outras, não teremos tempo hoje. Nossa! Mas essas aí. Então, começando, né, pela doutora, nem sabia que estava também participando, uma surpresa, uma grande alegria, um abraço para a Ademar, né, durante todo o doutorado. E ele sabe que esse tema do querigma é muito querido a mim, foi o primeiro capítulo da minha reflexão na tese. E como anunciar esse querigma hoje, né? É um grande desafio, porque todos nós sabemos que o querigma é aquele, podemos dizer, o pontapé inicial na evangelização. É o primeiro passo, do primeiro anúncio. Anúncio de quê? Da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. É o anúncio do mistério pascal. Toda a vida de Jesus. Ele morre porque a sua vida foi doada. E porque a sua vida foi doada em nome do Pai e pelo reino do Pai, o Pai o ressuscita, não o deixa entregue à morte. E tudo isso por amor ao ser humano, por amor à humanidade. Como fazer esse anúncio, né, nos dias de hoje? Principalmente com o testemunho. E esse deve ser realizado, no primeiro ponto, pessoalmente. Nós temos vários espaços para realizar esse anúncio. E hoje, nesses tempos de pandemia, ele nos limita um pouco a realização desse anúncio, e ao mesmo tempo nós podemos usar todas as tecnologias, as redes sociais, como estamos fazendo, a partir das nossas celebrações, dos encontros que muitos catequistas estão realizando, né, com os adultos, com as crianças, a partir das mídias. Isso o que deve ser primordial é o encontro pessoal, um testemunho onde esse querigma é anunciado a partir da própria experiência de vida de quem recebe e de quem emite. É uma partilha, né, para ver o que as pessoas já conhecem de Jesus nesse primeiro anúncio realizado. Nós sabemos que no Brasil, em várias partes, muitas pessoas já receberam o primeiro anúncio. Mas esse anúncio, como diz o Papa Francisco também no Evangelii Gaudium, muitas vezes precisa ser refeito quantas vezes forem necessárias, porque muitas vezes esquecemos ou não damos tanta importância ao significado desse anúncio que Jesus nos deu a vida para a nossa salvação, que caminha conosco. Então, você só vai fazer esse testemunho, você só vai dar esse testemunho se você estiver em contato direto realmente com as pessoas, aqueles que buscam e aqueles de quem nós vamos também ao encontro nas casas, como falamos, principalmente a questão das famílias. Depois, a segunda pergunta, se lembro todas, mas a segunda pergunta era em relação a sugestões, é isso? De como melhor metodologia? Para usarmos uma metodologia que pudesse levar nós catequizandos a uma experiência de fé. Então, eu falei já no tema da metodologia, né? Cada realidade vai pedir uma metodologia diferente. Nós utilizamos, por exemplo, eu como coordenadora também aqui da missão na Diocese de Duque de Caxias, né? Nós utilizamos um material próprio, orientado por um grande liturgista, amigo nosso, Domingos Ormonde, onde nós temos o estilo catecumenal como, não pode dizer como metodologia, mas como aquilo que alimenta, né, esse estilo. E nesse estilo, nós procuramos fazer com que as pessoas, os adultos e as crianças, que é o material utilizado com as crianças, vivam aquilo que é celebrado e celebrem aquilo que é vivido. É uma interação muito grande entre catequese. E, além disso, nós também procuramos fazer, né, os passos, como metodologia da leitura orante. E um outro elemento também muito importante é nunca separar a fé da vida.
o ver, julgar e agir, ele está sempre. Eu, assim, considero para mim, né, uma das melhores teologias a serem realizadas, onde você parte da realidade do ser humano, à luz da palavra de Deus e que te leva a um compromisso. A leitura orante faz isso de uma outra forma, seguindo outros passos, mas também te leva a um compromisso. Então, são dois métodos hoje que podem ser utilizados e são, assim, se bem utilizados, levam realmente a pessoa a fazer uma profunda experiência com Deus. E, como muitos ficam, esses métodos deixam apenas uma experiência do social, não tem nada de fé. Então, não está sabendo realizar bem o método. É preciso saber, conhecer o que está sendo feito para que chegue realmente a um objetivo. E a última pergunta? Padre Janison, a última pergunta, por favor. Obrigado. Eu só não lembro a última pergunta. Então, eram estas, por enquanto são essas. Temos inúmeras perguntas, né, a quantidade imensa, e não temos condições de responder hoje. Só lembrando a todos e a todas que a nossa próxima formação será no dia 8 de agosto, no mesmo horário, a terceira parte do documento, do novo diretório. E dia 22, nós teremos uma formação diferente sobre o diretório, mas algumas ideias presentes no documento e um tempo maior para responder as questões, dúvidas dos nossos catequistas que têm nos acompanhado nessa formação. Mais uma vez, pedimos a você que nos acompanha que divulguem o nosso canal no YouTube Catequese do Brasil e que se inscrevam e também convidem outros e outras a se inscreverem em nosso canal. Agradecemos a todos vocês de coração, aos nossos coordenadores regionais, coordenadoras regionais, né, a Lucimara Janaína por este trabalho no dia de hoje. Eu agradeço que aqueles que têm me ajudado, pois estou fora da sede da CNBB, em casa, com a internet, muitas vezes frágil, ruim. Então, eu peço ajuda a padres amigos, né? Ao Padre Henrique, ao Padre Anderson, ao Padre Clebson e outros que têm me ajudado. Enfim, muitas vezes tenho saído de casa para estes momentos, para conseguir a internet um pouco melhor. Então, nossa gratidão de coração a todos vocês, né? O nosso vice-presidente, Dom Peruso, está em sintonia, nos acompanhando também, em plena comunhão. E como Eduardo já adiantou, né, na próxima sexta-feira, dia 31, nós teremos um momento muito importante, a live, que é um trabalho em parceria CNBB PUC Rio. E esperamos contar com vocês às 15 horas, nos diferentes canais da CNBB, e quem deseja certificado pode se inscrever, né, através da PUC Rio. Então, são dois temas. O primeiro, isolamento e saúde mental, desafio pastoral durante e após o Covid-19, com o padre Eduardo Calandro, que aqui está, e o segundo é os impactos socioeconômicos da pandemia nas populações empobrecidas, com o Fernando Zamban, que é assessor nacional da Caritas Brasileira. Então, nos encontraremos no dia 8 de agosto, às 14 horas, no nosso canal no YouTube Catequese do Brasil, e se inscrevam. Pedimos à irmã Isabel, né, para, né, fazer uma oração final e assim encerrarmos este momento. Obrigado de coração, irmã Sueli, pela disponibilidade, pelo seu sim, ao Padre Eduardo, que também sempre nos ajuda. E a irmã Isabel é assessora, né, da comissão, está à frente deste trabalho. Irmã Isabel, a palavra é sua. A catequese, ela caminha com a liturgia. E hoje, na nossa igreja, nós festejamos, né, o apóstolo Tiago, que deu a sua vida por Jesus, pelo anúncio da sua palavra. Então, fez o testemunho máximo, que foi se entregar ao martírio pela sua fé. Então, vamos concluir com a sua oração no dia de hoje.
Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa Igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, que esse apóstolo continue a inspirar e a nos fortalecer na nossa caminhada, no nosso anúncio catequético. E uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.